Hoje nós vamos falar de reforma tributária para os serviços que orbitam no ecossistema da construção civil. O que mudará em menos de 180 dias? A indústria da construção civil exigirá crédito fiscal, os operadores desses sistemas têm pouquíssimos créditos e precisam se organizar. O maior custo é folha. Como esse setor deve se comportar? Há benefícios para eles? O que fazer nos próximos 60 dias quando abre a janela de opção pelo Simples Nacional? O Simples Nacional continua viável? Tudo isso depois da vinheta. Vamos falar do ecossistema da construção civil e dos impactos da reforma tributária nesse setor, fortemente penalizado. O RET vai chegando ao fim, isso vai trazendo novos impostos, CBS a partir de 2027, não é fácil, tá? Ainda o IBS é um setor que vai ser altamente penalizado, tá? E as atividades que orbitam no sistema da construção civil são fortemente marcados pela informalidade. E a partir desse momento, é importante que essas empresas passem a olhar para isso, porque a regularidade fiscal e a regularidade tributária e a transmissão correta de crédito e o serviço sendo prestado da maneira correta vai significar o quê? Conformidade fiscal e preferência pelo contratante, tá? Então, nós estamos falando basicamente de quais serviços aqui que atendem, que orbitam na construção civil. Serviços de instalações elétricas, instalações hidráulicas, gesso e drywall, pintura, impermeabilização, esquadrias, vidraçaria, estruturas metálicas, serralheria, marcenaria sob medida, revestimento, piso industrial, elevadores, climatização, automação predial, segurança eletrônica, SPDA, paisagismo, topografia, sondagem, fundações, terraplanagem, pavimentação, demolição, locação de equipamentos com e sem operador e serviços de engenharia e também arquitetura. De tudo isso que eu falei, só o engenheiro e o arquiteto terão redução da base de cálculo dos impostos. O resto é 100% cheio. E qual que é a perspectiva ao final da transição da reforma tributária? É que esses setores, se não estiverem dentro do Simples Nacional, saiam de uma alíquota de 19,5%, 20% para próximo de 40%. 40,2%, tá? É isso mesmo. Então, vai ser fortemente impactado pela reforma tributária, pagando mais impostos, e é um setor que só tem o quê? O que esse setor tem? Mão de obra, que não gera crédito de CBS e IBS. Então, vai pesar muito. E vocês vão precisar olhar para os créditos que vocês transmitem, para um planejamento, para aquilo que o seu cliente precisa para se manterem competitivos e se manterem vivos, tá bom? Como é que é hoje, setor? Vamos para o próximo slide. Hoje a gente tem basicamente aqui, deixa eu mudar aqui o lado, muito bem. Vamos reduzir um pouquinho a imagem aqui, né? Para não atrapalhar, né? A pergunta hoje é, quanto custa o serviço? A partir de janeiro de 2027, a construção civil vai estar louca por crédito. Então, quanto de crédito você entrega? E mais do que isso, esse crédito tem que chegar na construção civil. Se você não tiver homologado o seu crédito, se a declaração não estiver correta, você não transmite esse crédito e o seu cliente não usa. Se ele não usar esse crédito, o que ele vai fazer com você? Vai te trocar por um novo fornecedor de serviço, tá? Então, talvez, se você não tiver no regime que interessa ao seu cliente, você tenha que ser substituído por causa do crédito. Imagine você tem um serviço que vale 102, eu vou falar disso na frente porque tem um slide falando disso. Tem um slide que eu falo exatamente disso. Você entrega um produto de 100 mil, de 102, e o que vale mais é pagar o de 102 mil porque ele gera mais crédito para você. Então, para vocês entenderem, como é que é hoje? Hoje o sistema ele sai da situação de PIS, COFINS, ISS, IR, ICS para o IBS e CBS até 2032, sendo que o CBS vai substituir integralmente o PIS-COFINS.
Então ele acaba agora em 1º de janeiro de 2027, entra o CBS, tá bom? E o que isso traz? Isso vai trazer 8%, é o que a gente está imaginando, de impostos contra 3,65 para quem está no presumido, tá? Mas você vai ser permitido tomar todos os créditos que você não tem. Por quê? Porque você tem folha de pagamento. É isso mesmo, tá? Então a estrutura ela vai mudar. Sai o PIS/COFINS, entra o CBS o ano que vem, tá? 1º de janeiro, e entra o IBS progressivo até 2032. E é por isso que essa alíquota vai chegar perto de 40%. Você fala, mas é 28% de IBS e CBS. Sim, mas ainda tem imposto de renda e contribuição social que representa mais uns 12%. Então nós estamos falando de mais de 40%. Tá bom? Qual que é o ponto? Esse setor que é fortemente informal, ele vai sofrer pressão, porque a construção civil, que vai ser fortemente impactada por esses novos impostos, pelo fim do RET, ela não vai ter outra forma de diminuir o imposto dela, senão exigindo documentos fiscais de todos os seus fornecedores, tá bom? Prestem atenção nisso, tá? Aí esse é o exemplo que eu queria dar para vocês. Deixa eu diminuir aqui a imagem aqui, opa, volta, e diminui aqui para que vocês enxerguem aí. Isso, ficou bom. Olha só a diferença. A empresa A está fazendo um orçamento de 100 mil reais. Aonde que ela está? No Simples Nacional. A empresa B está fazendo um orçamento por 102 mil reais. E ela está onde? Ela está ou no Simples Híbrido, ou no lucro presumido, ou no lucro real. Ela vai transmitir mais créditos integralmente. Então, os 102 mil reais vai ser mais barato do que os 100 mil. Por quê? Uma empresa no Simples vai transmitir só um pedacinho. Tá? E se ela estiver no híbrido, ela vai transmitir o crédito integralmente do CBS. Então, não importa se é um pouquinho a mais ou não. O que importa é o total de crédito. E pode ser que você não consiga competir na hora que você tira esse crédito para valer a pena para o outro lado, tá bom? Então, esse é um bom exemplo aqui para vocês entenderem. O que vai estar em discussão é o valor do crédito, né? A emissão correta, declarado, e isso tudo acompanhado da conformidade fiscal. Prestem muita atenção, tá? Então, as vantagens para essas empresas, né, organizadas vão ficar claras a partir desse momento. Por quê? Porque sem nota não tem crédito, então vai ser exigido crédito. Aí você fala, mas eu vou por simples, porque eu tenho muita folha de pagamento. Ok, você vai transmitir menos crédito. E o Simples Nacional tem se comportado muito bem para o seu setor, tá bom? Só que na exigência de crédito pode ser que você tenha que ir para o híbrido, no mínimo, tá? Então você precisa estudar tudo isso. E são situações que vai interferir no seu dia a dia, tá? Por conta do crédito que vai ser gerado, tá bom? Vamos mudar aqui mais uma vez aqui por conta da imagem. Tá? Qual que é o principal insumo desse setor? O setor que orbita na construção civil. É mão de obra, não gera crédito. Tá? Muitas das vezes é aplicado somente a mão de obra e execução do serviço. Nem a tinta, ou lixa, ou equipamento é aplicado, é da própria empresa que presta o serviço. Ela só vai lá e executa. E aí isso diminui mais ainda a quantidade de créditos gerados, tá bom? Então, fiquem atentos. Olhem para o básico. Pega o contrato do seu escritório, que hoje está no seu nome, transfira para o nome da empresa. Tá? Isso vai gerar crédito. Tá? O veículo que você vai comprar, tá? Na hora que você comprar e é para usar para trabalho, coloca o nome da empresa, você vai usar crédito. Tá? Tudo que você usa em prol da empresa, você precisa colocar no cadastro da empresa para que você possa se aproveitar dos créditos tributários, tá? Outro momento, você precisa renegociar o seu contrato. Você vai precisar reajustar preço. Você vai precisar repassar esses custos para a construção civil. É o que todo mundo está fazendo. Então não vai ser diferente para vocês. Tá bom? Nesse momento está todo mundo discutindo. Você precisa de crédito? Eu tenho que transmitir para você ou não? Eu vou enquadrar o serviço de um jeito ou de outro? Porque se não fizer isso, você vai ter sua margem de lucro espremida, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui.
Como é que funciona hoje? Tá? A gente falando já um pouquinho de split payment aí. Split payment em 2029, e tomara a Deus que isso seja cancelado de fato, né? O split payment, para vocês entenderem, é uma cópia pirata do sistema de arrecadação italiano, polonês, do Reino Unido, do México, e eles olham para quem? Eles olham para aqueles contribuintes que têm o hábito de não pagar imposto, eles vão lá e retêm desses contribuintes imediatamente. O governo brasileiro fez o quê? Olha, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar e vou cobrar de todo mundo. Por quê? Porque ele presume que é todo mundo caloteiro. É isso que o governo está fazendo. Tá? Em todos os países que existe split payment, ele é focado naquele contribuinte que não paga o imposto, aquele contribuinte que está em recuperação, contribuinte que está parcelando essa situação. Aqui no Brasil, o governo quer deixar de ser credor e passar a ser devedor de vocês. Por quê? Ele vai receber split payment, vai controlar os créditos, e aí no final das contas você que vai entrar pedindo lá, e ele vai analisar quando vai te devolver. E promete que vai ser rápido. Você acredita? Nem eu. Né? Então, imagina vocês fazendo a venda de 100 mil, só vai entrar 770 mil na sua conta. Por quê? Porque o resto é do governo. E o governo quer receber na hora. Certo? Então, deixa eu reduzir a imagem aqui para que vocês possam enxergar. Tributação padrão. Prestem atenção nisso. Esse setor não tem redução, exceto o serviço de engenharia e arquitetura, ok? Então, prestem atenção. Serviços de instalação elétrica, hidráulica, drywall, pintura, serralheria, é sujeito a alíquota cheia de CBS e IBS, tá? Então, o que vocês têm que olhar? Olha, dentro da gama de serviços que eu presto, um pedacinho eu posso reduzir. Reduza. Né? O que é? O engenheiro. Tem um engenheiro que faz o laudo, que faz a informação, que gera isso, que gera aquilo. Reduza, divida os serviços para que você possa se aproveitar do crédito. Tá? Caso contrário, você não vai poder aproveitar. E isso vai ficar mais claro para você, você vai deixar mais dinheiro para o governo. Tá bom? É essencial verificar o enquadramento tributário antes de aplicar o benefício. Por quê? Porque mesmo para engenharia e arquitetura, são para sociedade simples, tá? Se você, por exemplo, não tiver, se você tiver, por exemplo, na sociedade uma empresa, essa empresa não pode usufruir do benefício, porque entende-se que o serviço tem que ser prestado pelos sócios, tá? Para poder fazer uso do benefício. Prestem atenção nisso. São muitas pegadinhas, tá? Deixa eu diminuir aqui a imagem aqui e trazer para cá. Tá? Como é que funciona hoje? Tá? A guia ela vem pré-preenchida, ela vem focada apenas no cumprimento das obrigações no cálculo dos impostos do mês. Tá? Então, é isso o que vai ser entregue, é isso que está sendo olhado. Só que o que você tem que fazer? Você precisa olhar para tudo aquilo que você está tomando, olhar para o serviço que você está prestando, olhar para como você pode enquadrar e fazer uma tributação correta, uma tributação menor possível dentro daquilo que se pode fazer, tá bom? A contabilidade vai ser importantíssima aqui, tá? E por quê? Porque hoje a contabilidade ela trabalha focada no depois, ela recebe a informação e vai tratar. E uma contabilidade ativa aqui, ela pode evitar com que você tenha dor de cabeça, com que você sofra. Por quê? Porque se você tiver crédito travado, a gente vai trabalhar para que você destrave esse crédito ou troque seu fornecedor. E a mesma coisa a construção civil vai fazer. Entendeu? Então, olhem para o processo inteiro, não olhem só para o pedacinho. Tá? O trabalho do contador, ele muda com a reforma tributária. Porque a gente não vai ser só o escriturador das informações fiscais que você vai ter. Nós vamos ter que trabalhar ativamente para te proteger de empresas que não transmitam os créditos. É isso que vai acontecer daqui para frente. Esse é o papel que nós estamos nos preparando para desempenhar daqui para frente. E nós temos clientes tanto que orbitam no sistema da construção civil, quanto empresas da construção civil. Nós vamos trabalhar para os dois lados. Então, imagina, nossa preocupação é proteger o nosso cliente e fazer com que ele tenha crédito. Então, na hora que o cliente não tiver esse crédito disponível, nós vamos alertar o nosso cliente para que ele substitua
esse prestador de serviço. Porque não adianta só pagar. Se não gerar crédito, a gente vai perder aí 29%, 30% do valor que está sendo pago. É muito dinheiro para se deixar na mesa. Tá? Vamos para o próximo slide aqui. Né? Para vocês entenderem aqui, os 5 pilares da proteção de crédito. Primeiro, cadastro rigoroso. Tá? Revise o NBS, a descrição de serviço, o CST. Por quê? Porque é isso que vai fazer você pagar, definir o seu imposto, é isso que vai fazer você pagar imposto. Então, dentro do que você presta, dentro do contrato que você tem com o seu cliente, parte pode reduzir? Reduza. Não, parte não pode, a cessão de mão de obra, não reduza, mas você precisa estar preparado para isso. Tá? Segundo ponto, revisão de contratos. Você vai precisar separação cirúrgica do material, do que é a mão de obra, do que é o reembolso. É um setor que tem muito reembolso. Tá? Você vai precisar olhar para isso com muita atenção. Tá? Aqueles fornecedores, poucos fornecedores que você tem, nós, contadores, vamos olhar para isso, para proteger esses seus créditos. Essa vai ser a função do contador. O contador vai se posicionar um passo à frente, né? Um bom contador. Porque se não for um bom contador, ele vai te deixar enrascada aí e você vai ver o seu imposto cheio e nada de crédito. Tá? E aí isso vai refletir automaticamente na gestão de fornecedor. Por quê? Porque se a gente tem um fornecedor que não gera crédito, nós vamos recomendar que seja feita a troca. Tá? Imagine você pagou um serviço de 100 mil reais, aí tem 30 mil reais na mesa. Se você não aproveita esse crédito, na hora de você pagar o seu imposto, você vai pagar 30 mil reais a mais. É isso. Tá? E a ideia é proteger o seu caixa, principalmente a partir de 2029, quando entra o split payment. Tomara que não entre. Estou torcendo muito para que não entre. Tá? Vamos para o próximo slide aqui. A situação muito clara, ó, quanto da sua receita é mão de obra pura, quanto representa materiais e serviços de terceiro. E essa não é uma resposta simplesmente contábil, ela vai definir a reforma tributária no seu negócio. Né? O setor de cessão de mão de obra ou de reforma tem tido um bom comportamento entre anexo 3 e 4, tá? No Simples Nacional. Então, se o seu contratante não exigir que você transmita crédito, regra geral, tá? As simulações que a gente fez aqui, o Simples Nacional tem se comportado muito bem. Tá? Para os clientes que exigirem crédito, para os clientes que exigirem crédito, o híbrido ele está um pouquinho acima. Então, provavelmente vai ser o regime que vocês deverão escolher. Né? A não ser que você tenha um problema de faturamento aí, que vocês faturem acima disso, e aí vai ser o lucro presumido e não tem o que fazer. Quem tiver no lucro presumido vai caçar crédito, não tem como fugir, tem que reduzir imposto e vai ter que olhar para esse lado, não tem outro lado para ir. Tá? E por último aqui, um mapa do impacto fiscal. Vou tentar reduzir aqui, mudar um pouco o ângulo. Muito bem. Caminho intensivo de mão de obra, que é o que vocês fazem. Tá? Caracterizado, pouca compra, muita folha de pagamento. Consequência, vocês vão ter pouco crédito. Esses poucos créditos precisam ser validados. Tá? Necessidade imediata. Revise precificação, revise imagem, renegocie contrato com seus clientes e entenda se eles precisam do seu crédito ou não. Se ele não precisar do seu crédito, tranquilo. Se ele precisar, você já vai ter que renegociar com ele. Tá? E um caminho B é você fazer um intensivo de materiais. Só que para quem trabalha na construção civil, geralmente a construção civil cede material. Você só chega lá e aplica a mão de obra, você vai fazer o laudo, vai fazer a parte técnica. O material eles já cedem, eles já compram isso em grande quantidade, com preço muito baixo, e que você não consegue concorrer. Então vai ser difícil esse tipo de situação, tá? Salvo aí situações específicas aí de locação, alto volume de compra, né? Quando for fornecedor industrial direto para a construção civil. A consequência, você vai ter um aproveitamento de crédito se você conseguir fazer isso. Né? E é importante que você valide os créditos para não ficar na mão. Tá? E o último ponto aqui, vou inverter a câmera mais uma vez. Ok. Né? Daqui para sempre, de agora em diante, a parametrização do ERP é obrigatória. Olhe para a descrição de serviço, olhe para o NBS,
Olhem para o contrato que vocês têm, porque pode ser exigido muitas das vezes esse contrato para embasar o serviço que você está prestando. Tá? Pontualidade da emissão. As notas não podem sofrer atraso. Tá? Se sofrer atraso e vier o pagamento primeiro, que não vai acontecer, porque a construção primeiro recebe a nota e depois paga, ela vai tomar seu crédito pela maior alíquota, tá bom? E formalização total. Gente, quando a gente fala do setor que orbita na construção civil, ele é pautado pela informalidade. Qualquer empresa que mantenha a regularidade fiscal, declaração correta e emita a nota corretamente vai ser preterida. Então, assim, se organizem, né? Conversem com o seu contador. Não, o seu contador não é bom? Entre em contato aqui com a gente aqui. Né? Mas esse não é o intuito. O intuito é se prepare para a reforma tributária. Não pense que ela não vai chegar. Ah, eu estou aqui no interior da Bahia, isso não vai chegar aqui. Vai. Já chegou. Tá? Estado, município e União estão 100% sincronizados. Não dá para ignorar isso. A E-Financeira está sendo confrontada o tempo todo. A DIMP também. Então você precisa recolher os impostos corretamente, ou você vai receber daqui a 1 ano e meio, 2, uma carta gigantesca de imposto para pagar, e você vai falar assim, quebrei, porque eu não consigo pagar tudo isso de imposto. Então não ignorem isso, tá bom? E o plano de ação imediata, eu já falei, mas é só para formalizar para vocês aqui, ó. Quem possui pouca compra e muita folha vai ter que recalcular e formatar preço, né? Refaça contratos, se blinde, né? E dossiê dos fornecedores, que é aquela frente que a gente vai ter que trabalhar para apoiar vocês aí, tá? E o diagnóstico correto é o maior valor para que você evite pagar imposto a mais entre 2026 e 2032, sabendo que vocês vão saltar do lucro presumido de 19% para até 40%, se não puderem ficar no Simples Nacional. Então, é um valor de tributário muito pesado. Tá? Então, olhem para isso com atenção. Não deixem para a última hora, porque nós já estamos na última hora. Olhem agora para isso. Deem a devida atenção. Conversem com seus contadores. Conversem internamente. Vejam os seus contratos. Segregue as atividades para que vocês possam usufruir de todos os benefícios fiscais que forem possíveis. Fechado? Todos os dias eu posto vídeo como esse, gerando informação sobre reforma tributária, contabilidade e impostos, para que você fique bem informado. Segue o nosso perfil e se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que eu respondo pessoalmente. Até mais.